Quem não lembra, eu sou o professor Theo. Vamos lá, né, gente? Vamos continuar aí nossa semana 14, da onde a gente parou, né? A gente vai trabalhar aqui o quê? Herança sexual, né? Ou fatores herança sexual, ou seja, fatores de hereditariedade ligados ao sexo, tá? Basicamente, o que a gente precisa entender, né? Para começar, o que é o cariótipo? Vai, tu, que passou o mês estudando. O que é o cariótipo? Cariótipo, gente, é a expressão gráfica, né, um arranjo gráfico de todos os cromossomos de um indivíduo, né? Então você vai lembrar, né? Ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, faço assim, né? Aí eu pego e organizo os pares cromossomiais, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O pequeno. 1, 2, 3. Ó. Percebam que eu fiz aqui, ó, 23 pares de cromossomos, né? Totalizando, então, um total de 46 cromossomos neste cariótipo, ok? O cariótipo humano, ele é constituído de 22 pares de cromossomos autossômicos e você vai ter um par de cromossomos alossômicos. O que é isso, gente? Quando eu falo que uma herança ela é autossômica, eu estou dizendo que são qualquer cromossomos que não estão ligados aos cromossomos sexuais. Portanto, os pares autossômicos, eles são não sexuais. E os pares alossômicos são os pares sexuais. Beleza? Na espécie humana, olha só. Na espécie humana, né? Os pares sexuais são determinados de que maneira, gente? Quais são os pares dos cromossomos sexuais para seres humanos? Você vai ter, caso seja uma mulher, né? Vou botar aqui o espelhinho de Afrodite. Você vai ter aqui, ó, XX. E caso seja um homem, vou botar aqui a lança e o escudo de Apolo. Nós temos aqui, ó, XY. Beleza? São os pares cromossomiais. Ou é um ou é outro. Beleza? Para a determinação de um sexo biológico típico, tá bom? E eles aqui sempre vão ficar ajustados justamente aqui na última posição do cariótipo, tá? Sempre quando você for analisar um cariótipo, se você analisar a última posição do cariótipo, você vai conseguir determinar se se trata de um cariótipo de um homem ou um cariótipo de uma mulher. Tudo bem até agora, gente? Maravilha. Então vamos lá. Bom, em relação ao cromossomo sexual, tá bom? Gente, o cromossomo sexual, a determinação do sexo, ela é estabelecida por quem? Pelo homem ou pela mulher? Pelo homem. O homem estabelece o sexo dos filhos, tá? Claro que não é uma escolha consciente, mas biologicamente é ele quem determina o sexo das crianças, né? Isto por quê? Porque sexualmente, se a mulher ela é XX, a mulher ela sempre há de doar, o cromossomo X para os seus filhos. Já o homem, ele em seus gametas, você vai ter duas distinções aqui, ó, duas variações de espermatozoides. Você vai ter o famoso espermatozoide X e você vai ter o espermatozoide Y. Tem gente que erroneamente fala, lá, filho. Tem gente que fala assim, é o espermatozoide masculino e o espermatozoide feminino. Você quer me matar de desgosto, você quer fazer eu ter uma queda de pressão. Isso sim,
Porque você falar espermatozoide feminino dá a entender que mulheres têm espermatozoides. Não, você vai ter um espermatozoide do tipo X e você vai ter um espermatozoide do tipo Y, sendo que o espermatozoide X, quando ligado ao cromossomo X doado pela mulher, você vai ter um indivíduo do sexo feminino XX, e caso o Y, né, ele doe aqui para a mulher, né, ó, vou botar assim, e caso seja o Y doando para a mulher, você vai ter um XY dando legado, então, à característica masculina. Legal, professor. E os cromossomos? Vamos lá. Para começo de história, o que é um cromossomo, pessoal? O que é um cromossomo? Gostei assim. Silêncio fundo. Dá vontade de falar besouro suco 3 vezes. Dá vontade de falar besouro suco. Vamos lá, o que é o cromossomo? O cromossomo, ele nada mais é, tá, do que um longo filamento de DNA condensado. É isto, tá? Se eu olhar uma célula sem a condensação cromossomial, tá aqui o núcleo celular, lá dentro eu vou encontrar os cromossomos assim, ó. Não é não? Somente na fase prófase da mitose ou da meiose é que nós vamos ter o processo de condensação cromossomial. E aí eles começam a ficar condensados. Aí você vai ver eles mais ou menos do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês. Aí inicia o processo de duplicação cromossomial. Aí cada cromossomozinho desse daqui começa a se duplicar. Aí começa a virar aquele xizinho que vocês estão acostumados a ver nas provas que falam sobre divisão celular. Ok? Portanto, o que é o cromossomo? O cromossomo, ele nada mais é do que uma longa cadeia de DNA que se condensou, aqui no caso, quando você está estudando, tá bom? Só que nesse caso, não estou analisando um cromossomo qualquer. Nesse caso aqui, eu estou analisando um cromossomo X. Por que ele é um cromossomo X? Assim, só de tacar o olho em cima dele, por que é que eu, com tanta certeza, consegui estabelecer que esse desenho é de um cromossomo X, pessoal? Perfeito. O cromossomo X, ele é de maior tamanho, ele é um filamento mais longo do que o cromossomo Y. Você percebe que você vai ter duas cromátides homólogas, iguais. A cromátide de baixo é igualzinha à cromátide de cima. Portanto, quando eu vou analisar, por exemplo, um cromossomo Y, ele é mais ou menos assim. Por quê, professor? Porque eu vou ter aqui o que eu chamo de porção homóloga. E essa porção aqui, ela tanto pode ser chamada de não homóloga, como eu também posso chamá-la de porção holândrica. Tá? Que a palavra holos vem de homem. Tá? Então, eu tenho aqui a porção holândrica, ok? Então, o que acontece? Tenho aqui dois tipos de cromossomos, um cromossomo X e um cromossomo Y. Legal. Cromossomo X e o cromossomo Y têm porções homólogas e não homólogas. Só que existe uma coisa em relação aos genes, tá? Que é chamado de locus. O que é um locus gênico, pessoal? Perfeito. Vamos colocar isso aí que tu falou, aplicando para o cromossomo em si. O locus gênico nada mais é do que a posição em que o gene se encontra em um cromossomo. Tá bom? Portanto, ó, suponhamos, tá? Digamos que esse fragmento de DNA aqui, ele seja responsável, tá? Pela a produção de estrogênio que vai ser liberado ali no teu corpo lúteo. Ok? Ou seja, é uma característica que somente mulheres podem possuir. Perfeito? Então você tem aqui um gene
feminino, tá? Que está localizado no cromossomo X. Quando eu vou olhar aqui, por exemplo, esse gene, ele está posicionado, digamos, aqui. Que seria o locus gênico. Se eu fizer um par desse camarada aqui, nós sabemos que para você herdar uma determinada característica, você precisa de um par dela, né? Essa porção aqui nunca estará presente em um cromossomo do tipo Y. Por quê? Porque o cromossomo Y ele não possui uma região plausível para receber esse locus. Portanto, ele se torna inaplicável para o sexo masculino. Ok, gente? Até aqui? Então, vamos lá. Bizu. As questões, elas meio que te dão um norte, te dão uma pista, tá? Para a resolução das questões. Por exemplo, existem termos, né, que são falados. Por exemplo, termo ligado ao sexo, o termo restrito ao sexo e o termo influenciado pelo sexo. Quando uma questão ela aparecer para você, apareceu a questão, está lá descrevendo uma determinada situação e ele fala, sabemos que tal característica ela é ligada ao sexo. Ela automaticamente está dizendo para você que esse padrão de herança é alossômica e ligado ao cromossomo X. Portanto, sempre que você vê uma questão falando que determinada característica ela é ligada ao sexo, você está falando de uma característica que é ligada ao cromossomo X. Quando falamos do restrito ao sexo, estamos falando de um padrão de herança alossômica que só pode ser encontrado em um dos sexos. Porque lembre-se, homens também têm cromossomo X. Então, existem heranças, por exemplo, pessoal, que o homem pode herdar, por quê? Olha aqui, Clau. Eu posso ter um padrão de herança de cromossomo X que está na porção homóloga. Que tanto o meu cromossomo X como o meu cromossomo Y pode manifestar. Então se torna o quê? Expressável. Percebeu? Porque está numa porção homóloga. Se estivesse numa porção holândrica, ela nunca se manifestaria graças ao cromossomo X, restritamente ao cromossomo Y. Ok? Isso. Beleza? Simbora, aviões. E influenciado pelo sexo. O padrão de herança influenciado pelo sexo normalmente é um padrão de herança autossômico. Ou seja, não está ligado ao cromossomo X ou Y. No entanto, o que é o fenótipo, pessoal? O que é fenótipo? Perfeito. É a manifestação do teu genótipo, beleza? Só que o que a gente já viu, né? Inclusive na minha própria aula de genética a gente falou sobre isso, né? Que o fenótipo é igual ao teu genótipo mais a relação com o ambiente. Não é? Se eu tenho um determinado gene para manifestação de uma característica, e esse gene ele precisa de um hormônio sexual, por exemplo, se esse hormônio sexual estiver presente, então é uma característica que ela só se manifesta se condicionada ao sexo, embora ela não esteja ligada ao sexo, ou restrita ao sexo. Beleza, Tony? Por exemplo, o mais famoso de todos e o mais utilizados nos vestibulares é a calvície. Poxa, existe calvície feminina, gente. Tem mulher careca. Tá? Só que não é comum que mulheres jovens carecas. O mais comum de se ver são o quê? Idosas com calvície. Idosas com pouquíssimo cabelo na cabeça.
Às vezes dá uma luz assim, lateral assim, você vê, você está conversando com ela, você nem percebe, né? Cabelinho amarradinho, elas são bem vaidosas, né? Gosta de cuidar, faz aquele coquezinho da Assembleia de Deus e tudo mais. Faz bem direitinho, né? Mas às vezes ela tá de cabelo solto, tá aquela penugem assim, mas quando bate o sol, a luz passa pelo cabelo e você consegue ver o contorno da cabeça da mulher. E você, poxa, ela é calva. Poxa, ela tem pouco cabelo. Uhum. Pois é, porque para a mulher, porque o que é a calvície, né? A calvície, ela é o estreitamento do ducto capilar, que ele é causado, ele é estimulado pela presença da testosterona. Então, a testosterona, ela acaba infligindo danos ao ducto capilar, matando aquele folículo, e aí começa a nascer, né, as falhas e, por fim, a calvície se manifesta, né? Acontece que, pergunto para vocês, mulher tem testosterona? Tem. Só que ela tem uma proporção muito menor do que a o homem, se comparado, né? O que acontece quando uma mulher ela entra na andropausa ou na menopausa, se você quiser chamar? Você vai ter uma queda súbita e substancial da produção de progesterona e estrogênio. E aí quase que chega a se equiparar aos níveis de testosterona que ela já tinha no corpo. Ou seja, ela não parou de produzir testosterona. Foi a progesterona e o estrogênio que caíram e pararam de inibir a manifestação da testosterona. Resultado, a testosterona começa a manifestar algumas características fisiológicas padrões que ela tem. Então a mulher começa a chegar nos 50 anos, ela começa a ter um buço mais saliente, começa a apresentar até uns cavanhaques, algumas delas. Sim ou não? Ficando doido? Verdade. Começa a aparecer o cavanhaque, o bigodon, né? Começa a ficar calva, né? Aí você vai ter um grande divisor de águas, que é quando surgem as senhoras e as véias. Tem uma grande diferença de senhora para véia. Você sabe qual é a diferença? Se você é uma mulher, se você é uma mulher de muita idade e você é gente boa, você é uma senhora. Mas se você é uma mulher de muita idade e é aquela pessoa que você tem vontade que morra lentamente, você é uma véia. Pessoas que furam a bola quando embarcam para dentro da tua casa, que fica lá sentado lá falando mal, que só sabe falar gritando, que tem uma veia que quase rasga o pescoço quando fala bem, que assim o tempo todo quer bater em todo mundo. Tem vários vídeos de véia, de pessoas dando bom dia, e ela, quando é desse jeito. Tem ou não tem? São véias. São véias, entendeu? Então não seja uma véia, viu, Clau? Você vai ser uma senhora. Vai ser uma véia, né? Não duvido nada. O que tem de bom? O que tem de dia? O que é bom para mim não pode ser bom para você. É dia. Desejo um dia. Dia. Então vamos lá. Então você tem aqui, ó, calvície, que vai se manifestar na mulher, ela nunca será uma calvície equivalente ao homem, tá? Por quê? Porque vocês sempre vão ter a progesterona e o estrogênio brigando ali pela expressão no corpo de vocês. Enquanto vocês são aqui, ó, mulheres jovens, hormonalmente, como posso dizer, equilibradas, né, ativamente, mulheres assim fecundas, né, posso dizer assim, vocês têm o que a tendência de inibir a expressão da testosterona. No entanto, esse dia, isso tem prazo de validade, né? Bateu os 50 anos, algumas bem antes, ou da minha mulher, por exemplo, a minha irmã mais velha, ela tem, poxa, eu vou fazer 36, eu já tenho 35, fazer 36 anos, sério. Faz conta aí de 87 menos, eu vou fazer 36. Bom, ela tem 38. Minha irmã, ela já está em uma menopausa precoce, já faz 8 anos.
Aos 30 anos, minha irmã entrou em uma menopausa precoce. Então, e o pior, né, que essa aceleração metabólica hormonal foi hereditária, porque ela teve a filha dela, e depois que ela teve a filha dela, a prolactina, ela tende a inibir o estrogênio. Por isso que mulheres que amamentam, elas tendem a não menstruar. Entendeu? Porque você interrompe o fluxo, o ciclo menstrual. Né? Sendo que depois que minha irmã parou de amamentar, a menstruação dela nunca mais normalizou. Então ela teve uma filha e desde lá ela não teve mais, até que foi diagnosticada com isso. Aí a filha dela, minha sobrinha, está com 7 anos de idade, 8 anos de idade, 7 para 8 anos de idade, ela já está começando a desenvolver mamas. Com 7 anos. E então ela foi diagnosticada com puberdade precoce. Vai ter que tomar uma série de hormônios para inibir, é um transtorno, né? A família toda está muito triste, né? Porque minha irmã, ela chora muito por isso, que ela queria muito ser mãe de novo, quer ter outros filhos. Tenta há muito tempo, né? Já fez vários tratamentos, não deu certo. E agora, vendo minha sobrinha com 7 anos, com um ciclo hormonal também super acelerado. Ou seja, dando indícios que ela também... Que pena, hein? Doideira, hein? Vamos lá. Aqui para bota aqui, ó. Cisão. Bom. Ai, resposta. Vamos lá. Crocante. Vamos lá. Pessoal, a calvície ela tem um padrão de expressão dominante ou recessivo? Recessiva. Né? Só que olha só que interessante, né? Se eu sou um homem, tá? E eu tenho aqui, ó, 2 alelos cesão, eu vou ser um homem cabeludo, né? Eu vou ser um homem... Normal é uma palavra muito forte, vamos botar típico, porque os carecas não são pessoas anormais, não. Para fazer a média das véias. Não é verdade? E tu não vai me chamar para o cinema, não? Não, acabei de perguntar para ele se ele não vai me chamar para o cinema, né? Tá com 2 entradas ali. Tinha que fazer, é mais forte do que eu. Tá vendo? Então. Aonde? Então. As minhas piadas, elas são muito mais lights, né? Por exemplo, qual é o estado americano que fura seu dedo? Alasca. Tu nunca entrou uma Alasca no teu dedo, não? Porque não existe o estado à farpa. Então você tem que dar uma licença poética, né? Também tem o Teus iPhones, hein? Muito bom. Teus iPhones. Compre seu iPhone com Teus iPhones. Muito... Por que não? Tem uma loja, Teus iPhones. Depois eu vou biscoitar aqui, botar aqui o arroz. Vamos lá. Típico. Se eu tiver apenas um Czinho, já é suficiente para você ter, pelo menos,
as famosas entradas, ou aquela famosa carequinha lá franciscana, né? Aqui, aquele lisinho aqui em cima. Então, eu já tenho um indivíduo calvo. E se eu sou Cezinho, eu tenho um cara que é muito calvo. Tá? Então, careca mesmo de com força. Tá bom? Já a mulher, ela sendo Cezão, ela é típica. Sendo Cezinha, ela é típica. E sendo Cezinho, aí sim, ela é calva. Sim, mas ela é uma típica portadora. Mas fenotipicamente, isso aqui é uma análise fenótipica, tá? Se eu olhar para uma mulher Cezinha, ela vai ser calva? Ela vai ser apenas o quê? Uma portadora do alelo para a calvície. Podendo dar esse alelo para o seu filho, para que ele seja calvo, mesmo o pai não sendo. Entendeu? Porque não é uma característica autossômica e sim, alossômica e sim autossômica. Voltando para o ligado ao sexo do cromossomo X. Cara, o cromossomo X, ele vai se comportar diferente nos padrões de herança, dependendo se quem está portando este cromossomo, se é homem, ou se é o pai, ou se é a mãe. Beleza? Por exemplo, tá? Digamos que estamos falando de um padrão de herança. Posso apagar aqui? Acho que eu apago aqui no meio. Tem menos coisa copiada. Por exemplo, caso seja ligado ao X com o padrão de herança dominante, tem algumas regras aqui, tá? Caso o pai seja portador, cem por cento das filhas serão afetadas. Por quê? Exatamente. Porque se esse pai ele possui um X, Y, e esse X ele está carregando um padrão de dominância, né, uma característica de padrão de herança dominante, quando ele doar isso aqui para as suas filhas, elas vão manifestar, seja Xazinho ou Xazão, elas vão manifestar o padrão de herança dominante, 100% das vezes. Agora, se o cara for se for uma característica Y, né, ele pode doar o X dele à vontade. Somente os homens, né, vão manifestar essas características. Se a mãe ela é portadora. Não, porque quando você fala que é um portador, automaticamente, minha cabeça vai anos-luz aqui, ó. Automaticamente eu entendo que você está falando de um padrão de herança recessivo. Por exemplo, você mesmo falou aqui, olha, essa mulher aqui, ela é portadora. Por quê? Porque ela não está manifestando a característica, no entanto, a característica está aqui. Portanto, sempre quando falar de portadores, estamos falando de um padrão de herança recessivo. Então, quando você me fala assim, olha, a mulher, ela é uma portadora. Ela não é manifestada, porém ela porta. Quando ela doa para o filho esse XAzinho, 100% dos filhos vão manifestar a síndrome em questão, ou a doença, ou a deficiência metabólica em questão, tá? Mas aí é aquilo que eu estava falando, ó. Um padrão dominante, ligado ao X, dominante. Vamos puxar aqui para isso que tu falou, ó. Ligado ao X, recessivo. Aí já muda. Caso a mãe doe o alelo afetado,
100% dos filhos serão afetados. Porque o que que acontece, gente? Olha só que tosco, ó. Se é ligado ao X, né? Estamos falando aqui de uma característica que é ligada ao X, tá? Se ele tem o padrão de herança dominante, não, recessivo, vamos falar do recessivo, porque é o mais falado quem é? O daltonismo, né? Então, vou falar aqui, ó, por exemplo, XDzão, 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 XDzinho, XDzinho, XDzinho. Aqui eu tracei 3 tipos de genótipos possíveis para uma mulher, né, relacionado ao daltonismo, tá? Caso essa mulher ela seja XDzão, XDzão, ela é uma mulher típica. Caso ela seja XDzão, XDzinho, ela é uma típica apenas portadora do alelo para daltonismo. E caso ela seja XDzinho, XDzinho, aí sim ela é uma daltônica. Ok. Para homem a coisa muda. Por quê? Só tem um X. Ou eu vou ser XDzão Y, ou eu vou ser XDzinho Y. De maneira que, se eu for XDzão Y, eu sou típico. Se eu for XDzinho Y, eu sou daltônico. Só de tacar o olho em cima, eu percebo que, quando se trata de herança ligada ao X, quando você analisar um heredograma e tudo mais, você vai perceber que os homens, eles têm uma maior tendência de manifestar o bendito mal ligado ao X. É meio que contraditório, né? Uma vez que é ligado ao X e o X é um cromossomo sexual feminino, e são mais os homens que manifestam esses problemas. Mas por quê? Olha só. Qual é a porcentagem de mulher aqui afetada pelo daltonismo? Só de olhar assim grotescamente. 1/3. Ou 33% de chance uma mulher ser daltônica. Mas quando eu olho para um homem, perceba que eu tive um acréscimo aqui de 17% de probabilidade do homem ser daltônico, só analisando os tipos de genótipos possíveis para o daltonismo. Não é não? Então, um copinho aí. Tem água lá dentro, lá dentro tem. Esqueci minha garrafa em outra escola. Eu vou beber uma água, porque eu tô na garganta seca. Volto já. Ixi, tá sem água.
Bora! Simbora, aviões. Humilhação, viu? Nem pra ter um copo, mano. Tive que tomar numa caneca comunitária. Mas também a pandemia mudou o mundo, cara. Ninguém mais quer ter copinho assim, comunitário numa instituição. Traga sua garrafa. Tá certo, é porque eu realmente esqueci a minha num outro cursinho que eu dou aula. Esqueci ontem lá. Minha filha, eu não tenho Harry Potter. É verdade, é da Corvinal. Clau, Besouro Sul. Clau, Besouro Sul. Daqui pro final do ano, tu já vai estar bem com os 8 apelidos, assim, por extenso. Oxe! Olha como ela se desvaloriza. Mas eu esqueço o nome, mas o apelido não esqueço, não. O nome eu esqueço. Beleza, gente? E aí, por exemplo, aqui já deu o exemplo do daltonismo. Vou falar sobre o restrito ao sexo. Cara, tem algumas heranças, tá? Que são restritas ao sexo. A mais famosa, assim, quando a gente fala de herança padrão sexual restrita ao sexo, a gente geralmente está falando de quem? Da hipertricose. A hipertricose, ela é um distúrbio capilar, tá? Que faz com que nasça uma grande quantidade de cabelo no ouvido do velho. Pessoas, homens, mulheres com cabelo aqui no ouvido, aqui assim, ó, parece até aqueles lince. Hipertricose. E também tem também a síndrome do lobisomem, já ouviu falar? Que é a hipertricose aguda, que a pessoa fica com o rosto inteiro coberto por pelo. É tudo, o corpo todo. Cresce com cabelo comum, né? Eu tinha um aluno, que ele tinha uma testa muito cabeluda, de maneira que tinha tanto cabelo assim que diminuía o tamanho da testa dele. Aí o que ele mandava o barbeiro fazer? Mandava raspar, desenhar a testa dele. Só que quem é que tem dinheiro para ficar indo no barbeiro de 3 em 3 dias para ficar fazendo os retoques, né? Aí o que acontecia? Tipo, com uma semana que ele fazia o ajuste, começava a nascer o cabelo aqui, aí ficava aquela coisa, o desenho e o cabelo nascendo assim, tipo, no meio da testa dele. Aí, mas tem uma cirurgia para isso daí, né? Para que ele poderia tanto remover essa pele, deixar aqui fazer o desenho e esticar, como também a própria depilação a laser pode ajudar nisso daí, que ela mata o folículo capilar, né? E aí faria várias sessões de depilação a laser aqui. Diminui bastante. Vai variar de mulher para mulher. Marisa. Porque depende muito do teu índice de crescimento capilar, né? Tem mulheres que são, cara, que tem pouquíssimo pelo. Aí faz uma depilação a laser dessa daí, meu filho, dura um ano a manutenção, sem precisar fazer manutenção. É, aí tem outras mulheres que já têm, não apenas tem bastante pelo, mas o pelo é aquele pelo persistente, grosso, difícil de depilação. E aí, para essas mulheres, é mais difícil fazer com que a depilação a laser realmente seja o resultado. Mas é muito melhor a depilação a laser do que a depilação padrão, né? Por cera, ou pinça, seja o que for, para não causar o que? Uhum. Não, funciona. Isso. Mas quando eu falei que funciona melhor para uma mulher com pouco pelo, é porque ela não vai precisar fazer a manutenção. Já uma mulher que tem um índice de crescimento capilar muito grande, elas vão precisar fazer manutenção.
Embora o folículo capilar seja melhor cauterizado pelo laser, entendeu? E aí, como é que é o chamado, meu Deus do céu? É uma tipo uma inflamaçãozinha, mano, que dá em vocês, que é tipo um pelo encravado. Chamado. Esqueci o nome. É um problema. Tá. Pois é, esse nome, essas bolinhas, elas têm um nome. Não é dermatite, não. Foliculite. Vou dividir essa com você. Foliculite. A foliculite, ela é um problema para mulheres que fazem a depilação com cera, porque quando arranca o folículo capilar, muitas vezes sangra, porque ele é irrigado. E aí é uma porta de entrada para bactérias, para agentes infecciosos. E aí o que, que acaba acontecendo? Naquela posição lá acaba surgindo uma espinhazinha, às vezes fica marcado, fica uma cicatriz, fica uma mancha. Né? Então, muitas mulheres, elas de fato sofrem com isso. Então, o laser, ele é menos agressivo nesse aspecto, porque ele não vai arrancar, ele vai cauterizar. Vamos lá, vamos resolver a questão? Ou vocês têm alguma questão que vocês queiram pedir? Pida. Dois, sete, nove. Vamos lá. 14 é tudo. Vamos lá. 279, né? Vamos lá. Começando pela FUVEST, né? Bem legal. Cara, eu adoro. Mano, pode ser porque eu esteja puxando sardinha, né? Porque eu sou formado pela UES, então eu curto muito a FUVEST, porque o estilo de questão da UES, da FUVEST, ela é muito S. Ela é uma questão direta, né? Ela é uma questão que dá pouca margem para erro, ela é uma questão, às vezes, que usa termos que você nunca ouviu, né? Mais difícil, né? Você precisa saber o conteúdo para resolver. Mas, pelo menos, a FUVEST, ela é atualizada, né? Ela é bem atual, ela faz questões todos os anos, bem atualizadas, bem contextualizadas, né? Ao contrário da UES, né? Que ela não tem essa pegada. Ela, na verdade, eu creio que é um velho de 80 anos que faz as provas da UES. Porque ele usa termos assim, meu irmão, que é um desuso há muito tempo. E aí você que lute, né? Então vamos aqui, ó. A genealogia a seguir representa uma família que aparece em pessoas afetadas por adrenoleucodistrofia. A mulher 3, 2 aqui, da terceira geração, a mulher do segundo aqui, ó, está grávida e ainda não sabe o sexo do bebê. Ok. Em relação à relação correta entre o padrão de herança desta forma de adrenoleucodistrofia e a probabilidade em que a criança seja afetada é de quantos %? Vamos lá. 3 anos, está presente família, está grávida, o sexo do bebê, em relação ao padrão de segurança. Olha, só de analisar o heredograma, dá para eu ter uma ideia de que esse padrão de herança ele é ligado ao X, porém, ele é dominante ou recessivo, pessoal. Vamos pensar aqui, ó. Vamos fazer juntos. Eu cheguei ali, eu posso pagar aqui, né? Adrenoleucodistrofia. Se eu não estou equivocado, ela é uma doença crônica, tá? Em que eu não tenho, onde eu tenho um problema nos meus rins, eu não estou equivocado. O problema de
regulação hídrica, se eu não estou equivocado. Pesquisei para mim, eu estou tentando lembrar, não estou conseguindo lembrar não. É. Cara, é mesmo, a LD, velho, do Óleo de Lorenzo, eu tava tentando lembrar, mano. Já assistiram esse filme, O Óleo de Lorenzo? A LD. Hã? Cara, dica de filme, ó. Esse filme é Up. O Óleo de Lorenzo. Esse filme ele fala do seguinte: imagina você tem uma criança absolutamente saudável, de repente o menino ele aumenta o volume da casa, da televisão lá ao máximo, de maneira que se assusta lá e a mãe fica chamando o menino não escuta a mãe mais. Só que esse filme ele se passa no final dos anos 70, né, início dos anos 80. Nem sequer existia um nome para essa doença ainda. Então, basicamente, ele foi diagnosticado com essa doença e a média lá é que depois de 2 anos de descoberto, o diagnóstico da doença, as crianças geralmente morrem. Porque como é o desgaste da bainha de mielina, né, os impulsos nervosos paravam, não conseguiam chegar até o fim do impulso nervoso, fazendo com que a criança perdesse a visão, a audição, o tato, perdesse a capacidade de se mexer, virava um vegetal em cima da cama até que por fim morresse. E aí não existia nenhum tipo de tratamento na época. Só que aí o pai era um empresário e a mãe era uma professora, gente da gente, bem legal. E aí não tinha tratamento, mas aí o que eles fizeram? Eles caíram para dentro dos livros de química e bioquímica e eles desenvolvem uma dieta que é utilizada no tratamento da ALD até hoje. E é uma história verídica e é sensacional. Eu, pelo menos, eu tenho medo de assistir esse filme hoje em dia, porque agora eu sou pai. Hã? Aí a Besouro super revoltada. Sabe onde foi que eu matei que essa característica ela é uma característica recessiva? Lembra das regras para a determinação dos heredogramas? Sempre analise de baixo para cima e procure um cruzamento divergente. Você percebe que do 3 aqui na terceira geração, o indivíduo 1, ele é filho de um casal 2 e 3, em que nenhum dos dois manifesta a adrenoleucodistrofia. Ok? Como os dois não manifestam a adrenoleucodistrofia e a questão ela já está sugerindo que é uma característica ligada ao cromossomo X, o que é que eu entendo aqui? Que essa mulher, ela é uma X Xazão, Xazinho. Que quando ela teve esse menino, ela, infelizmente doou o Xazinho, e aí ele recebeu o Y do pai, e por isso ele se tornou um indivíduo o quê? Afetado. Entendeu? O pai em nada contribuiu na manifestação dessa característica. Portanto, eu já entendo que se trata, beleza? De um padrão de herança X recessivo, tá? Então vamos ver aqui, ó. Padrão de herança é ligado ao X recessivo, ok? Probabilidade de ser afetado é de 50% caso seja um menino. Beleza. Vamos ver aqui a questão, ó. Olha só que doideira. O pai, ele é um Xazinho Y. E ele está se casando com uma mulher que ela é X. Não, não é isso não, é o contrário, né? Ah, é. Porque o casal padrão que está sendo estudado aqui é a mulher 3-2 que está se casando, ó. Foi o que eu fui levado pela emoção, desculpa. Então eu tenho aqui uma mulher, está se casando com um cara. Só que olha só, ela pode ser uma portadora Xazinho ou não, tá? Na verdade,
já dá para matar que ela não é portadora. Por quê? Por que eu poderia dizer que ela não é portadora? A chance dela ser portadora, olha só. A mãe, ela é xazão, xazinho, né? Para dar essa filha aqui. Então, esse X aqui, que não é, vou estabelecer logo isso. Esse X que não é, que é um Xazão, foi doado pelo pai. Esse Xazão aqui, ó, que ela pode ter aqui, ou Azinho, é uma chance de 50%, ou seja, de 1/2, para ela ser portadora ou não. Beleza? Então, para que ela possa ter um filho afetado, eu já vou ter que considerar o seguinte, ó. 1/2 Azinho. Se for para eu fazer essa conta desse jeito. A chance é de 1/2 para ela ser um Xazão Azinho ali. Não, porque a adreno, vocês têm que tomar cuidado com isso. Porque eu já vi muita questão falando sobre a LD. Vocês nem... Cara, ela é raríssima. Ela foi descoberta, essa doença, ela está sendo desenrolada para a gente tem 30 anos. Ela é super rara. Então, por que essa mulher, quando ela se casar com esse cara pode ser um possível portador? Se bem que não pode ser, porque esse cara, ele é um Xazão, porque ele não é afetado. Ele não é afetado. Então, com certeza, ele não traz o alelo. Beleza? Ao casar esses dois camaradas aqui, qual é a chance de vir um menino afetado? Se for para nascer uma criança menina aqui afetada, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou botar aqui, ó, Xazão, Xazinho, Xazão, Y. Eu vou ter aqui, ó. Desaprendi a escrever na lousa. Férias faz isso com a gente. Menino aí. Nesse caso de cruzamento, qual é a probabilidade de nascer um menino afetado? 1/4, né? Não é isso? 1/4. Mas olha só, eu precisaria aqui, ó, né? Que precisasse ser aqui 1/2. Então, quando eu multiplico esses camaradas aqui, qual é a probabilidade? Falta de 2, gente. 1/8. Seria isso, tá? Só que você não tem como determinar que essa mulher, ela de fato, ela é uma portadora. Aí se eu pego aqui, ó. Se eu pego aqui, ó, por exemplo, eu acredito que é o que eles estão estabelecendo, né? Eu acredito que eles estão estabelecendo que para poder ser uma criança, poder nascer uma criança desse casal, obrigatoriamente essa mulher precisaria ser o quê? Rapidinho. A questão está dizendo, olha, essa mulher, ela quer saber qual é a probabilidade dela ter esse filho afetado. A única chance de ter esse filho afetado é ela sendo um Xazão assim. Aí ela se casou com um cara o quê? Xazão Y. Como é que é o cruzamento? Xazão, Xazinho, Xazão Y. Xazão, 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 Xazinho, Xazão Y, Xazinho Y. Então, nesse cenário que foi montado pela questão, sem que você tenha que fazer o cálculo das probabilidades múltiplas, né? Até porque eu acredito que os outros itens não trazem isso, traz. Ó, o único que ele traz a alusão disso seria o item E, em que ele traz a porcentagem. Porém, ele está dizendo que é autossômico. Não é? Ele é alossômico, não é autossômico. Portanto, não pode ser o item E, porque se trata de um padrão ligado ao X. Então, o único que cabe resposta aqui, de fato, é o item B. Por isso que eu sempre faço essa revisãozinha aí, porque é fatality para muitos alunos. Alunos inteligentes, super capazes, mas que esquecem dessa besteirinha aqui.
Beleza, Creuza? Deixa eu ver aqui. A síndrome de insensibilidade androgênica, ou a síndrome de Morris, é uma condição cuja herança ela está ligada ao cromossomo X. Perfeito. É caracterizada pela incapacidade parcial ou total da célula para responder aos andrógenos, como a testosterona. Essa falta de resposta da célula prejudica ou impede o desenvolvimento do pênis no feto, bem como o desenvolvimento das características sexuais secundárias em indivíduos geneticamente masculinos na puberdade. Porém, não prejudica o desenvolvimento das características sexuais femininas. Os indivíduos relatados no texto são, vamos lá, item A, são indivíduos XY, ou seja, são homens, fenotipicamente mulheres. Vamos ver aqui. São geneticamente XX? Não. XXY não, porque não se trata de uma trissomia, não é uma neuploidia, né, que está sendo analisado. Geneticamente XY e fenotipicamente homens. Quais são os fenótipos de um homem? Ó. Né? Estrutura muscular, ombros mais largos, né? Então, eu acredito que o item A está correto. Por quê? Porque ele está falando de características que são determinantes para o sexo masculino, porém ele não consegue. Poxa, se ele, quando o bebê já vai estar sendo atrapalhado o desenvolvimento do próprio pênis, pô. A questão diz. A questão está dizendo aqui, ó. Olha aqui, ó, a característica. Essa falta de resposta da célula prejudica ou impede o desenvolvimento do pênis no feto. Inclusive, tem um episódio do Dr. House que é desse jeito. Tem um episódio do Dr. House que é desse jeito. A menina, ela é uma linda, uma modelo. Ela é modelo, entendeu? Linda, maravilhosa. Só que, devido a alguns medicamentos que ela estava tomando, ela estava tendo surtos, desmaios, etc. Até que descobriram que, na verdade, era um câncer, né? Só que, na verdade, era um problema nos testículos dela, que não tinham descido, estavam dentro dela. E falaram, olha, e o House é fala da puta. A partir desse momento, ele passa a chamar ele de ele. Aí a menina se revolta, tira a pata assim, eu sou uma mulher, para de me chamar de ele. Foda-se, né, cara? Dr. House. Enfim. Então, item A. Qual foi a outra que você pediu? Foi a 2? Foi a 7, né? Vamos aqui, vamos para Ciete. Ela pediu a 7. Vem aqui. A genealogia ilustra uma família em que as pessoas destacadas apresentam uma doença autossômica monogênica. Autossômica, tá? Então, vamos lá. Isso é uma característica autossômica, não é ligada ao sexo, portanto, eu não vou aplicar isso daqui. Mas o que acontece? O aluno distraído, tá? Quando ele pega essa questão, e quando ele vê os tipos de itens que são dados para ele aqui, muitas vezes, por falar de filho, filha, né? Ele é levado a querer fazer uma análise levando em consideração se é ligado ao X, né? Então, isso daí quebra a questão para ele. Olha só. A análise dessa genealogia me permite concluir que a probabilidade de, item A, os indivíduos de primeira geração 2, segunda geração 5 e terceira geração 1 sejam heterozigotos é de 2/3. Cara, quebra minhas pernas isso,
Porque o indivíduo 2,5 ele é totalmente afetado, enquanto os outros aqui, o 1,2 e o 3,1, não são afetados. Então, como é que eu vou poder estabelecer que todos eles são heterozigotos? Não é? Não faz sentido eu ter um indivíduo afetado e não afetado, sendo que ambos são heterozigotos. É estranho isso. B. O indivíduo 1,1. O indivíduo 1. Para começo de história, vamos determinar o padrão de herança. Esse padrão de herança aqui é autossômico. É dominante ou recessivo? Como foi que vocês chegaram nessa conclusão? Uhum. Não apenas isso não pode ser o fator mais determinante. Tu tem que analisar aqui, ó, na primeira geração aqui, ó, esse 1, 2, eles não são afetados, eles tiveram um filho afetado. Então significa que o que eles portam está oculto, logo recessivo. A mesma coisa aqui, ó, nesse 3, 4, eles tiveram um afetado aqui, ó. Então o que eles portam está oculto. Entendeu? Dessa forma, estamos tratando de um padrão de herança recessivo, tá? E por ser um padrão de herança recessiva autossômica, tu já pode, tipo, traçar, tá? Que o seguinte, ó, eu vou desenhar esse heredograma aqui. Cara, eu acho, eu vou tentar baixar o óleo de Lorenzo. E aí eu vou colocar no pendrive, eu comprei um pendrive na Shopee, top, 32 GB de verdade. Entendeu? Aí eu vou trazer, eu vou tentar passar para o computador assim. Aí vocês trazem os pendrives de você, porque não tem em nenhuma plataforma de streaming. Então tem que ser o bom e velho torrent salvando a nossa vida, como sempre. Eu não pago streaming nenhum, eu só assisto no torrent. Hã? Então é possível ter. Melhor tipo. Cara, eu sou perito em achar esses sites assim para não ter que pagar streaming, eu topo qualquer coisa. Aí tu clica lá e quando dá fé tá cheio de pop-up assim, teu computador. Tem que usar o AdBlocker, né? Quando vai chegar lá. Aí vai e pede assim, desabilite seu AdBlocker. Não, valeu. Fernando está a 2 quilômetros? Não entendi, menti não. Ah, é verdade! É mesmo! Eu vacilo. Bicho besta. Nossa! Olha os irmãos se casando aqui. E todos os absurdos que existem na biologia, se fica em sexto lugar. Eu não. Ah, tá. Ah, tá. E todos os absurdos. Não, quando eu tava assistindo Game of Thrones, né, na época, né, que tava febre na época, na hora que o Jon Snow pega lá a tia dele, né? Então, eu sei que eu corri pro Instagram e postei, né? Rapaz, eu assistindo, né, eles indo pra cama junto. Rapaz, de todos os absurdos que eu já vi nessa série, esse fica em sexto lugar. O pessoal, como assim sexto lugar? Né? Ora. Pelos Lannister, né? Não, pelo amor de Deus, episódio 1. Eles estão no Lepo-Lepo lá. Então, mano, eu aprendi uma música, cara. Aquela lá do... Hoje a coisa fica séria, vai ser tchucu-tchucu, né? Não tem essa música? Eu juro pra vocês, eu com o coração mais puro que a humanidade pode ter, eu não penso besteira nenhuma com essa música, eu só me vem na minha cabeça um pouquinho dançando. Já viu um pouquinho dançando essa música? Terminar a aula, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dançando. Vamos lá, ó. Na hora que ele determinou pra mim
tá? Que eu percebi que esse cara aqui, ó, filho desse casal é recessivo, que essa moça aqui, filha desse casal é recessivo, eu posso pintar para todos eles que eles são azinho, azinho. Todos eles são. Portanto, se ela que é azinho, azinho, um azinho veio de quem? Do pai, o outro azinho da mãe. Portanto, o pai e a mãe aqui são o quê? Heterozigotos. A mesma coisa para estes, azão, azinho, azão, azinho. Por quê? Ele aqui, ó, vai ser azão, azinho também, porque essa mulher, ela só vai doar o quê para ele? Azinho. E ele aqui é azão, azinho, por quê? Porque um azinho veio da mãe e um azinho veio do pai. Aqui no caso, azão, eu vou botar aqui azão tracinho, e aqui azão tracinho. Beleza? Essa é a genealogia que eu posso traçar para esses camaradas aí. Agora vamos continuar. B. Os indivíduos 1, 1 e 2, 4 apresentam o alelo para a doença. De apresentar o alelo para a doença é de 1/2. Não. Ambos apresentam o alelo para a doença. Ambos são portadores, são heterozigotos. Então é de 100%. Não é não? Não, se fosse esse cara aqui, ó, aí eu poderia dizer que era 1/2. Porque ele pode ser tanto azão, como... Pegou a visão? Vamos lá. C. O próximo filho do casal 1, 3 e 1, 4, desse casal aqui, né? O próximo filho que vier desse casal, o próximo filho do casal, ser uma criança doente, é de 1/6. Não, gente. Não, é de 1/2, sempre. Para cada filho, é uma probabilidade. Porque aqui, ó, qual é o, se eu fizer aqui o cruzamento aqui, ó, bem rapidinho. Eu tenho aqui, ó, azinho, azinho, azão, azinho. Ó, azão, azinho, azão, azinho, 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 azão, azinho. Ou seja, a chance de ver uma criança doente, uma vez que não é ligada ao sexo, é sempre de 1/2. 2/4 ou 1/2. Entendeu? O próximo filho do casal 2, 3 e 2, 4 ser uma menina. Ah, estabeleci o sexo. Qual é a chance de ser uma menina aqui, ó, se eles forem ter mais uma filha? Para ser uma menina é de 1/2. De ser uma menina doente, para ser uma criança doente aqui, de um cruzamento entre 2 heterozigotos. Para qual a chance de vir um azinho, aqui? 1/4, não é não? Então, vezes 1/... Qual é a chance? Dá igual a 1/8. Então, a chance de vir uma menina doente é de 1/8. Está correto o item D. Beleza? E aqui eu falei uma coisa. Onde foi que eu falei? Foi aqui, ó. Me arrependi do que eu falei para vocês. Pergunto de novo para vocês. Qual é a probabilidade desse cara ser portador desta doença? Eu disse que era de 1/2, não é? Imediatamente meu cérebro, ele levantou uma bandeirinha na minha cabeça. Por que não é 1/2? Mas, professor, ou ele é azão, ou ele é azão, azinho. Não é bem assim. Porque se eu cruzo esse cara aqui, ó, azão, azinho com azão, azinho, nasce o quê? Azão, 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 azinho, azão, azinho e azão, azinho, azinho. Não é verdade? Esse cara tem, em qualquer universo possível, a chance de ser uma pessoa doente. Ele não é doente, porque ele já nasceu. Portanto, o que eu faço? Eu não levo em consideração o azinho, azinho. Portanto, agora é sobre 3 a possibilidade. E a chance dele ser azão, azinho é de 2/3. Então, a chance dele ser portador da doença é de 2/3. E a chance dele não ser portador é de 1/3. Tá vendo como minha cabeça foi
Porque eu não estou falando, porque é uma coisa que pega vocês, eu não estou falando de uma criança que pode vir. Quando eu falo de uma criança que pode vir, eu levo em consideração o azinho que tem aqui. Porque ele pode vir doente. Mas já nasceu. Então eu vou ter que trabalhar em cima daquilo que já me foi apresentado. Entendeu? Então, nesse caso, nesse cenário, eu ignoro o azinho. Ele não pode, ele não é azinho, ele não é doente. Tá aí, tá na minha cara. Beleza, gente? Vou falar outra que tu pediu, Chuchu? Nueves. Vamos lá. A hemofilia caracteriza-se por uma doença hereditária na qual acometidos apresentam deficiência na coagulação sanguínea, podendo apresentar hemorragias graves. Na hemofilia Azão, o alelo dominante Hzão está presente nos indivíduos normais e o alelo Hzinho condiciona a doença. Portanto, ele está dizendo aqui basicamente que é uma característica ligada ao sexo e recessiva. Tá? Inclusive, tem um vídeo do Átila Lamarino. Ele é top. Eu ensinei muita coisa para ele. Enfim, ele... ele é top, gosto do cara. Que ele faz... Cara, eu achei brilhante aquilo lá que ele fez. Ele traz pra gente a importância como a hemofilia auxiliou na queda do Império Russo. Da família... Não. Hemofilia é uma... Isso, coagulação tá aqui mesmo. Tá? Isso aí é incesto. Cara, foi uma das maiores vergonhas que eu já passei na minha vida, foi com essa palavra, tu acredita? Estava jogando imagem em ação. Gente, eu fui assim, ó, tipo, o ex-namorado da minha esposa, na época a gente era namorados, e o cara nunca andou com as amigas dela nem nada. Quando eu comecei a namorar com ela, ele automaticamente se aproximou quase que forçado de todas as amigas dela. Ficou best friend de todas as amigas. Aquelas pessoas tóxicas. Né? Minha namorada, minha esposa, quando era minha namorada, tinha um ex-namorado que quando eles terminaram, ele ficou amigo de todas as amigas dela. E se aproximou de uma das amigas e começou a ficar com ela e namorar, e hoje é casado com essa amiga dela. Mas na época nós somos namorados. Ou só estavam só se conhecendo. Ele só estava lá de amigo, entendeu? E aí teve um aniversário dessa minha amiga, ela chamou todo mundo. Chamou tanto o cara, quanto eu, a minha esposa e as amigas tudo. Aí ficou aquela coisa estranha, né? E aí, vamos jogar imaginação, vamos. Aí todo mundo lá brincando, aquela coisa toda, até que me chamaram. Aí eu peguei o cartão e li. Aí a palavra era incenso. Aí eu aqui, ó. Como assim? Tá, aí morreu o tempo, né? Nossa, só me lembrar, tá vendo que eu tô ficando vermelho? Tu imagina na hora. Acabou o tempo. Qual era a palavra? Gente, era incesto. A pessoa, incesto, sério? Pegou imaginação, incesto. Era incenso. O ex-namorado da minha... Tava sentado dentro. Ele fez assim, ó. Tipo, ela me trocou por isto. Que vergonha, mano. Que humilhação. Opa. Não, acabou não, ainda tem tempo. Isso aqui é... Tá bom. Que vergonha. Tu pediu o nome, né? Então vamos lá. Ó. Considerando que o padrão de herança ligado ao cromossomo X da mãe fosse hemofílica, olha só. Se a mãe ela é hemofílica, como é que a mãe ela vai ser representada, gente? Como é que eu represento essa mulher? Ela é X o quê? XHzinho, X... Que diabo é isso?
aqui, mano. XHzinho. Considerando hemofílica e o pai, ele é normal. Tá? Vai se casar com um cara que é XHzão, Y. Os genótipos das filhas desse casal seria o quê? XHzão, XHzinho. Então, se eu vou ter uma menina, sempre vai ser o quê? XHzão, XHzinho. Se for um menino, não, XHzinho e Y, ela não é afetada? Ela só tem XHzinhos para dar. Acontece. Entendeu? Já é o item A. Não. Deixa eu ver. Ah, é, o item E. Desculpa. Foi mal, XHzão. Que eu não sei ler, né? Como vocês puderam ouvir minha história. Incenso por incenso. Nossa, gente, se eu pudesse voltar no tempo. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu desfaria essa merda que eu fiz. Nossa. Mas isso aqui não é nada. Isso aqui é besteira, cara. Eu só deixei passar uma letra. Não foi uma palavra inteira, né? Eu poderia, cara, metade da galera lá era crente, mano. Tipo assim, eu poderia ter feito várias alusões do incenso suave que sobe a Deus. Macho. Que vergonha. É verdade.